Eu achava bonito como as pessoas tinham a sua devoção, né? Mas eu não conseguia sentir essa fé. Eu vi Deus, eu comecei a ter fé, eu chego a me emociono. Nessas pequenas coisas do dia a dia. Não foi dentro de uma igreja, não foi lendo uma Bíblia. Foi no dia a dia. Eu senti o cuidado de algo maior do que eu por mim, sabe? E aí, oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou estar respondendo aqui uma pergunta que geralmente me fazem. Como foi que eu encontrei esse meu caminho, né, místico aí? Como é que eu me tornei taróloga? Como o tarô e as terapias integrativas entraram na minha vida? Então, eu sou a primeira da minha família, né, que trabalha com isso. Então, não existiu influências, né, de outras pessoas, o que é muito mais complicado a gente desbravar um caminho novo, né, que ninguém nunca fez ali na sua família. Inclusive, até a questão da espiritualidade em si. Meu pai, minha mãe, eles nunca tiveram, assim, uma religião, nunca frequentaram um local. Então, até esse meu processo aí também espiritual foi muito autônomo, né? Então, eu, quando era pequena, eu fiz primeira comunhão, mas eu ia porque os amiguinhos vizinhos iam, e aí eu fui também. Depois, quando eu fui adolescente, a gente foi morar em Juazeiro da Bahia, né? E era uma rua onde só tinham evangélicos, inclusive uma pastora, né, de uma igreja. Então, a minha adolescência toda foi na igreja evangélica. Porém, eu sempre gostei ali de uma batucada, questões de raízes africanas sempre chamaram muito minha atenção. E aí, quando eu comecei a fazer dança afro num grupo popular, eu comecei a me interessar um pouco também pela religião do candomblé, mas ainda existia todo um estigma, um tabu, né? Então eu nunca me aprofundei muito, né, até ficar adulta. Então essa parte de adolescência, de jovem, não me aprofundei, mas eu sentia que eu tinha um pezinho ali, sabe? Aquele barulho da tabaco ali me arrepiava toda. Então, foi assim, minha avó era espírita, então eu sempre peguei um pouquinho de cada religião, sempre frequentei várias sem ter preconceito, né? Eu me entendo que Deus é amor, Deus está na natureza, Deus está na forma com que você se compadece do próximo, ajuda o próximo. Então eu nunca fui muito de seguir dogmas, né? Eu sempre gostei de ver a espiritualidade como um todo, né? Com as nossas atitudes do dia a dia são espirituais, né? Mas eu nunca me aprofundei espiritualmente. Eu pincelava ali entre essas religiões, mas nunca estudei. E eu achava bonito como as pessoas tinham a sua devoção, né? Mas eu não conseguia sentir essa fé. Eu achava bonito como a pessoa ia para uma igreja, ajoelhava, orava, jejuava, mas eu não conseguia sentir, né? Eu acreditava em Deus, mas eu não conseguia sentir. E foi nos... Então aqui, gente, vou começar a contar um monte de coisa, viu? Da minha vida, abrindo para vocês, que é para vocês entenderem como as coisas foram acontecendo, né? Eu sempre fui meio mística, assim, sempre gostei muito de astrologia, de signo, sempre gostei de acender meus incensos, sempre fui muito de acreditar em questão de energia, mas também, novamente, sem aprofundar muito, né? Os signos era ainda o que eu ainda sabia um pouquinho mais, que eu gostava de pegar, de ler, de estudar, né? E aí, voltando para a questão, né, de religião. E aí, de espiritualidade, na verdade, né? Que existe a diferença, né? A religião é o que os seres humanos criaram, né? Com suas regras, com seus dogmas, e a espiritualidade é o todo. Como a gente demonstra a nossa fé, como essa fé está dentro do nosso dia a dia, né? Então, voltando. E no momento que eu morava em Juazeiro da Bahia, que eu estava grávida do meu segundo filho, eu estava passando por um aperreio financeiro, que vocês não têm noção. Não estava bem das pernas. Estava ainda, né, no meu casamento lá com o pai dos meus filhos. E, assim, era incrível. Parecia gente na minha porta, me entregando cesta básica, coisas que eu precisava, mas eu não contava para ninguém, né? Não queria incomodar amigo, não queria incomodar pai, mãe. Então eu simplesmente sabia da minha necessidade ali e não falava, né? Mas Deus som do nosso coração, né? Nossa espiritualidade, nossos guias sabem do que a gente precisa. E a gente, até em pensamento, a gente emana, né? E as coisas chegavam, era incrível. Então eu vi Deus, eu comecei a ter fé, eu chego a me emociono. Nessas pequenas coisas do dia a dia. Não foi dentro de uma igreja, não foi lendo uma Bíblia. Foi no dia a dia. Eu senti o cuidado de algo maior do que eu por mim, sabe? E aí foi que gente, é só entregar, é só confiar. E aí eu comecei a perceber isso na minha vida, que toda vez que eu queria algo, que eu precisava, que eu ambicionava algo, eu simplesmente desejava aquilo, assim, de todo o coração e jogava pro universo, e as coisas iam acontecendo, né? Chegava gente do nada. E, às vezes era uma pessoa através de uma palavra, às vezes era uma música que você escutava e te clareava a cabeça, né? Enfim, então Deus age de formas misteriosas, por meios misteriosos, né? E aí eu comecei a exercitar minha fé, acreditar, sim, assim, ver na prática, né? Eu acreditava, mas eu não sentia no dia a dia. E aí, sim, eu comecei a ter a prova, né? E quando eu me separei, vim morar em Salvador, eu já sentia que sabe, aquele negócio de que, nossa, eu já tenho 2 filhos, né? E eu ainda me sinto tão pequena. Eu acho que eu preciso de uma expansão de consciência. Eu quero crescer. E quando eu digo crescer, não era crescer financeiramente, também, né? A gente quer ter uma segurança, uma estrutura. Mas eu sentia no meu íntimo que eu queria saber mais da vida, eu queria me desenvolver como pessoa, como ser humano. Era isso, sabe? O meu desejo.
E na época também eu comecei a trabalhar também mais forte com a confeitaria, que eu também confeitaria virgem, na época, e também várias situações eu via o poder de Deus na minha vida. Às vezes, gente, eu saía assim para vender, porque primeiro eu comecei vendendo nas ruas, né, para as pessoas que passavam. Depois foi ampliando e eu comecei a só sair para fazer entregas, né. Então quando eu vendia na rua, eu lembro que às vezes eu saía assim com sonhos para vender e tava tipo no final do dia, eu não tinha quase vendido, aí eu em silêncio fazia uma oração, eu mentalizava que eu precisava vender aquilo, que eu queria vender aquilo. E assim, do nada aparecia uma pessoa, vinha, comprava tudo, sabe assim, foi um ensinamento muito grande para mim, esse momento de aperto financeiro, porque eu via como a minha mentalidade, né, me ajudava. Porque meu tio sempre falou isso, também você pode estar na merda, mas você faz piada, você sorri, você não consegue ser pessimista, e realmente eu acho que esse daí é uma das qualidades que eu posso falar aqui sem modéstia que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito otimista, então eu vendo ali que eu precisava de um dinheiro, que eu não tinha vendido o negócio, eu tinha um otimismo dentro de mim que eu ia conseguir vender, e eu dava assim o meu máximo. Se eu precisasse sair pela rua, sonho, quem quer comprar sonho, eu nunca tive vergonha, eu sempre fui assim, muito corajosa, muito ousada mesmo, sabe? Então eu sabia que o que dependesse de mim, eu ia fazer. Então tipo assim, Deus, eu tô fazendo a minha parte, faz aí a sua. E funcionava, e dava certo, né? E assim, não é pra dizer que, nossa, cresceu, prosperou financeiramente, não, gente, mas assim, deu frio conforme cobertor, sabe? Então, o que eu precisava naquele momento era suprido. Então, foi aí já que eu comecei a mudar, né, a forma com que eu pensava e tal.